E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, quero aqui deixar um comentário, a respeito das divisões. Por que que as Sagradas Escrituras, condena tanto as divisões? A gente vê em várias passagens o autor sagrado, nos alertando com relação às divisões. Eu quero ler aqui uma passagem que está na carta de Judas, Vamos ler aqui um texto, dessa carta de Judas, para a gente fazer, essa reflexão e procurar entender, a causa dessas divisões. Aqui diz assim, em Judas, do versículo 17 ao 23, diz assim: Vós, porém, caríssimos, lembrai-vos das palavras preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos diziam: nos últimos tempos aparecerão zombadores, vivendo ao sabor de suas ímpias paixões. São eles que provocam divisões, são vulgares e não têm o espírito. Vós, porém, caríssimos, edificai-vos sobre o fundamento da vossa santíssima fé, e orai no Espírito Santo, de modo que vos mantenhas no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. E aos que estão com dúvidas, tratai com misericórdia. A certos outros, deveis salvá-los, arrancando-os do fogo. De outros ainda, deveis compadecer-vos, mas com temor, evitando até a roupa que a carne deles contaminou. Veja que leitura boa, ficar atento, lembrar das palavras, preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dizia, nos últimos tempos aparecerão zombadores, vivendo ao sabor de suas ímpias paixões. São eles que provocam divisões. São vulgares e não têm o espírito. Olha que passagem, forte. Hoje na sociedade a gente vê uma grande zombaria. Mas isso tudo foi alertado pelas Sagradas Escrituras. Vamos entender um pouco sobre essa questão da divisão. Mesmo na Igreja Católica, que nosso Senhor Jesus Cristo fundou, há muitas divisões que são causadas por esses motivos, por exemplo, uma vida ímpia, cheia de paixões, o relativismo. Há muitas divisões dentro da Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas não é motivo para alguém sair e fundar a própria igreja. E lendo as cartas de Paulo, Paulo insiste em mostrar uma igreja unida. Não pode estar dividido o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e não pode estar dividido. Então, de alguma forma, esse corpo de Cristo está unido. Não há membro separado do corpo. Mas é preciso entender, com um olhar espiritual, de que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela subsiste na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Ela subsiste ali. Mesmo vendo tudo isso, é ali que eu preciso perseverar, por amor a Cristo, por amor aos sacramentos que nosso Senhor Jesus Cristo instituiu. Então é ali que eu preciso perseverar. E essa onda de sair da igreja e fundar a própria igreja, isso aí é um modo de se dividir, um modo terrível que o inimigo criou. Como eu falei, apesar de haver divisões dentro da própria Igreja Católica, analisando as cartas de São Paulo, a gente consegue entender que a igreja não pode estar dividida. O corpo de Cristo não está dividido. Então, com uma visão espiritual, a gente vê que é isso mesmo, que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não está dividida. O que está dividido somos nós, às vezes, com as nossas interpretações erradas, com o nosso modo de viver ímpio, que causa divisões, como está aqui nesse texto. Isso causa divisão, isso causa escândalo. Mas a igreja de Cristo, como o corpo de Cristo, guiado pelo Espírito Santo,
essa igreja não está dividida. Ela não pode estar dividida, né? Tem até aquela passagem que Paulo diz, né? Por acaso o corpo de Cristo está dividido? Quando alguém diz que é de Paulo, que é de Cefas, que é de Apolo, por acaso o corpo de Cristo está dividido? Se dividiu? Não, o corpo de Cristo não está dividido. Embora a gente olhe e veja, né, essa divisão, né, essa briga, essa discussão, mas é preciso olhar com os olhos que Paulo, né, olhava para a igreja e via que a igreja estava, né, unida. A igreja está, né, unida. De alguma forma, né, estamos unidos pela Eucaristia, pelo credo, né, pela leitura do Evangelho, que é o mesmo em todo mundo. Então quer dizer que de alguma forma nós estamos unidos. E como eu vinha falando, né, a questão da outra divisão, que essa é uma divisão que é mais preocupante, né, que é aqueles que saem da igreja e fundam a sua própria, né, igreja, fundam o seu próprio, né, templo. Isso a Bíblia vem nos mostrando, né, o perigo que isso aí é, né? O grande perigo de você não suportar mais a sã doutrina, como diz em outra passagem, né? Então eu não suporto mais ficar aqui na Igreja Católica, eu faço a minha interpretação, então eu saio, me junto aí com 2 ou 3 pessoas e fundo a minha igreja. Então essa divisão, ela é muito perigosa, né? E ela é mais condenada e combatida nas Sagradas Escrituras, né? Por quê? Alguém acha que onde tiver 2 ou 3 reunidos é para fundar uma igreja, né? Quando Jesus Cristo diz, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí alguém interpreta isso aí como fundamento para fundar a própria igreja. E não é, né? No contexto bíblico, a Sagrada Escritura não apoia, em nenhum momento, não tem, né, a aprovação de Deus e nem da Sagrada Escritura para alguém tomar essa atitude. Desde o Antigo Testamento, quando alguém queria romper com Moisés, Deus, né, repreendia. Então, no Novo Testamento é a mesma coisa. Não tem, né, espaço para alguém sair e fundar a sua própria igreja. E aí causa essa grande divisão, a partir de versículos, né, mal interpretados, como esse que eu falei. Onde 2 ou 3 estiver reunidos em meu nome, alguém já usa essa passagem para dizer, olha, aqui tem cabimento para fundar uma própria igreja. Mas não é disso que está falando, né, o texto. Outros usam, não, mas Jesus disse que era para adorar em espírito e em verdade. Sim, é para adorar em espírito e em verdade. Mas não se trata de fundar um outro altar, uma outra denominação. Quer dizer que uma grande e terrível divisão aconteceu com a Reforma Protestante, né? Porque interpretaram textos como esse que a gente está falando para fundarem outra igreja. E só existe um Deus, né? Só há um Deus, né, único, esse que a gente professa, né, e crê. Só há um Deus verdadeiro. De modo que também só pode haver uma igreja verdadeira. E essa igreja verdadeira, meus irmãos, ela subsiste na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Aí você olha para a Igreja Romana e vê, né, uma bagunça, vê uma desordem, vê desunião. Mas isso tudo é uma cortina de fumaça de Satanás, né, para que você não persevere nessa igreja e vá fundar a sua própria igreja. É preciso olhar que Jesus Cristo fundou só uma igreja. O primeiro passo é isso. Se você não é católico, eu vou te dar aqui um exemplo para você meditar. A primeira coisa que tem que fazer é isso. Procurar saber com sinceridade, né, quem fundou a Igreja Católica, né? De onde ela veio. Começa a voltar no tempo, né, do Papa Francisco, vai voltando a história, vai voltando, né, a genealogia, né, essa sucessão, vai voltando, vai encontrando a Igreja de Cristo. Quando encontrar a Igreja de Cristo, é nela que a gente precisa perseverar. Ah, mas está tudo mil maravilhas, está tudo certinho, é só sentar no banco da igreja e cruzar os braços e dizer que já estou salvo? Não, não é isso, né? É preciso você encontrar a igreja para perseverar, né? Porque fora disso, veja só, dentro da igreja já tem, né, essas divisões que a gente vê humanamente, né? Já tem essas divisões. Agora imagine fora da igreja, né? Fora da igreja. Como eu já falei, né? É preciso olhar com o olhar, né, do apóstolo Paulo, que vê na igreja uma igreja unida, né? Ela não está dividida. O corpo de Cristo está dividido, ele não disse isso, né?
Alguém pode dizer, não, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo? Não. Acaso Jesus Cristo está dividido? Não está dividido. Embora a gente não consiga ver com o olhar, né, da carne, mas é preciso fazer esse exame, né, de consciência e olhar espiritualmente para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É nessa que a gente precisa perseverar. E fora da igreja, só há confusão, não há esperança. Por quê? Porque nessas outras denominações, não está depositado os sacramentos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Então é isso que você precisa entender. Mesmo nessa bagunça que você vê na Igreja Católica, né? Visivelmente, com o olhar da carne, a gente olha e vê essa bagunça. Mesmo aí, está depositado os sacramentos que nos salva, que nos leva para a salvação. O sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Fora da igreja, você vai ver também o quê? A bagunça instalada e não tem, né, os sacramentos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Então veja a grande diferença do catolicismo, né, para o protestantismo. Você vai para o protestantismo, você vai ver a divisão, né, instalada, a confusão, né, arrumada, a desordem, o caos, cada um interpretando do jeito que quer, né, banalizaram as Sagradas Escrituras e não tem, né, os sacramentos em nenhum desses altares. Não tem, né, os sacramentos que nosso Senhor Jesus Cristo ordenou aos apóstolos, né? Fazer isto em memória de mim, a Eucaristia, né? A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Então quer dizer que não tem esse vínculo com a igreja mãe. Romperam com a igreja mãe. E ao fazer esse movimento de romper com a igreja mãe, aí, meu amigo, a coisa é feia, né? Aí a coisa é feia. Bagunça, humanamente olhando, com o olhar, né, da carne, a gente vê em todos os dois lados, né? Vê no catolicismo e vê no protestantismo. Mas os sacramentos só existem num lugar. Então é lá que a gente precisa perseverar e não causar divisão e nem escândalo, né? Como eu falei no início do vídeo, há os que causam divisões por um modo de viver, né, ímpio, pagão, dos dois lados, né? E quem vive assim, procurar se corrigir, né? Procurar se corrigir. E há um lado, no caso do protestantismo, que, né, em nenhum momento Deus ordenou o homem fundar a própria igreja, né? Então acaba causando nessas grandes divisões, por uma interpretação, né, errada do texto, ou por ganância, por vaidade, né, pelo dízimo, né, porque aquilo que envolve dinheiro, aquilo que chama atenção e tem dinheiro, infelizmente o homem, né, se corrompe rapidamente. Então, hoje em dia, as denominações que estão sendo fundadas é por amor ao dinheiro, por amor, né, ao lucro, porque ele está ali à frente com o microfone, né, no altar falando, querer ser visto, né, querer ser aplaudido de algum modo. Então, tudo isso causa essas terríveis divisões que a Bíblia condena. Por outro lado, meus irmãos, aqui no versículo 22, né, de Judas, diz assim: e aos que estão com dúvida, tratai com misericórdia. Quer dizer que é preciso a gente tratar com misericórdia aqueles que estão com dúvida. Digamos assim, aqueles que estão com dúvida se persevera na igreja de Cristo ou se sai e funda a própria igreja, né? Então a gente precisa tratar com misericórdia. No versículo 23 diz assim: a certos outros deveis salvá-los arrancando do fogo. Olha só, tem aquele que você deve salvar arrancando como que do fogo. Aquele que está com uma tremenda dúvida, né? Aquele que está às vezes combatendo com a igreja de Cristo. Deveis salvá-los arrancando-os do fogo. De outros ainda, daqueles mais difícil ainda, né? Daqueles mais difícil ainda, né? Diz assim o texto: de outros ainda deveis compadecer-vos, mas com temor, evitando até a roupa que a carne deles contaminou. Então veja, tem uns que é tão difícil que a gente precisa evitar até tocar na roupa deles, diz o texto, né? Que a carne deles contaminou. Então quer dizer que a coisa está mais feia ainda. Mas de qualquer forma, meus irmãos, é preciso ter misericórdia dessas criaturas, né? Tirar a dúvida daquele que está com dúvida, né? Tratar com misericórdia de outros, né? Devemos salvá-los como que arrancando do fogo. Veja só, a tarefa missionária é essa, né? Primeiro ponto, perseverar, reconhecer que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né, ela subsiste, né, na Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É só nela que tem os sacramentos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou, né? Em nenhum outro canto tem.
reconheceu isso, perseverar, né? Procurar evitar uma vida ímpia, cheia de paixões mundanas, né? Causando assim também divisões, e procurar ter misericórdia com aquele que ainda tem dúvida, procurar, né, esclarecer essas dúvidas, de outros, né, arrancar como que do fogo, e de outros ainda ter cuidado, ter misericórdia, mas procurar evitar tocar até a roupa que eles vestem, porque estão contaminadas. Veja, né, que passagem forte, né? Confira aí em Judas, a partir do versículo 20, a partir do versículo 17, né, ao versículo 23, essa partilha que a gente fez aqui. Então, né, são esses modos de divisões, né? Tem as divisões causadas dentro da própria igreja, que a gente precisa também evitar, mas precisa perseverar, porque é nessa igreja que está, né, a plenitude da salvação. E tem, né, a divisão causada pelo protestantismo, por aqueles que saem da igreja, né, que interpretam de modo pessoal, né, algumas passagens bíblicas para fundarem a própria igreja, ou para ganharem dinheiro simplesmente, né? Como eu falei, tem igrejas que estão sendo fundadas simplesmente pelo dinheiro. Então, meu irmão, a Bíblia condena todo esse tipo de divisão. Mas o que fica para nós, né, é que a gente precisa perseverar no lugar certo, né? No lugar certo a gente precisa perseverar. Como se diz, né? Se na igreja está difícil de se salvar, imagine fora da igreja. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí, meus irmãos. Essa partilha que eu quis fazer, né, sobre a divisão. Evitar, né, a divisão dentro da igreja e principalmente, né, evitar sair da igreja, porque daí a coisa complica, né? Fica mais difícil ainda. Se você não é inscrito nesse canal, né, peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, né? Compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.